Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eliane e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre a divisão celular. Para ser mais específica, sobre a meiose. Então, bora lá comigo? Então, diferentemente da mitose, a meiose ela não vai formar apenas duas células. Ela vai formar 4 células filhas e ela é dividida entre meiose 1 e meiose 2. A meiose 1 ela é chamada da fase reducional, porque no final do processo, as células filhas terão a metade da quantidade de cromossomos da célula mãe, ou seja, 23 cromossomos. Então, essas duas células que foram formadas no início do processo, elas vão se dividir e vão formar mais 2 células cada uma, totalizando em 4 células filhas e com a mesma quantidade de cromossomos. Então, olha só que legal. No início, a célula tinha 46 cromossomos. Formou 2 células, ambas com 23 cromossomos. Essas duas novas células vão gerar mais 2 células, também com 23 cromossomos. Tanto quanto a meiose 1 e a meiose 2 possuem fases. Agora a gente vai ver cada uma dessas fases e o que acontece nelas. A primeira fase é a prófase 1, que é considerada a principal da meiose. Na prófase 1, a carioteca do núcleo vai se fragmentar e os cromossomos vão se espiralizar. E aqui acontece um dos processos mais legais e mais importantes da biologia. Olha só, é o momento em que os cromossomos homólogos vão se parear e irão trocar pedaços. E esse processo nós chamamos de crossover. É válido deixar bem claro que o crossover só vai acontecer nessa fase, na prófase 1. E ele é muito importante por conta da variabilidade genética. Essa troca de pedaços de cromossomos homólogos vai acontecer dentro de uma subclasse da prófase 1, que ela é dividida entre 5 subfases. E a subfase que vai acontecer essa troca é chamada de paquíteno. Mas ela só vai ser bem visualizada na fase seguinte, que é chamada de diplóteno. A próxima fase é chamada de metáfase 1. Aqui os cromossomos vão ficar alinhados no meio da célula, formando a famosa placa equatorial. E os cromossomos eles vão ficar um embaixo do outro em pares, ou seja, esses são os cromossomos homólogos. E nessa fase é onde eles ficam mais condensados. Depois, nós temos a fase que é a chamada de anáfase 1. Aqui vai ser onde acontece a separação desses cromossomos homólogos. E aí, então, entramos na telófase 1. Os cromossomos homólogos foram puxados para os polos das células, a carioteca vai se formar e os cromossomos vão se desespiralizar. E aqui vai acontecer um dos processos bem importantes chamado de citocinese. Ou seja, é o estrangulamento do citoplasma, formando 2 novas células. E assim, a gente encerra a meiose 1. Veja bem, essas 2 células que foram formadas agora, elas vão continuar o processo na meiose 2, onde cada uma dessas 2 células vão formar mais 2 células. Então, agora a gente vai entrar na meiose 2, que é chamada de fase equacional. Tá? E por que ela é chamada assim? Porque vai acontecer a separação das cromátides irmãs. E a meiose 2, ela também é dividida entre 4 fases. E começando na prófase 2. Aqui acontece a espiralização dos cromossomos, a carioteca se desfaz e o nucleolo desaparece. Mas nessa fase não vai acontecer o crossover. Lembra que eu falei lá no início? Vai acontecer apenas na fase da meiose 1, chamada prófase 1. A próxima fase é a metáfase 2. Aqui os cromossomos voltam ao polo equatorial, com as cromátides ainda unidas pelo centrômero, que se liga às fibras do fuso, e acontece então a formação da placa equatorial. A diferença dessa fase para a metáfase 1 é que agora os cromossomos não estão pareados, e sim aliados um em cima do outro. E aí vem a fase que é chamada de anáfase 2. Aqui nós vamos ter a separação das cromátides irmãs.
A telófase 2 é o final do processo da meiose 2. Aqui o citoplasma da célula vai sofrer uma divisão, que pode ser de dentro para fora, como ocorre nos animais, e chamamos de citocinese centrípera, ou ela também pode acontecer de dentro para fora, que aí nós chamamos de citocinese centrífuga, e isso normalmente acontece nas células vegetais. A carioteca vai se formando novamente, o cromossomo vai se desenrolar, vai voltar à cromatina e aí as células estão formadas. Na meiose 2, duas células com 23 cromossomos no ser humano vão formar mais 4 células também com 23 cromossomos. A meiose ela é utilizada para a formação de gametas e nas plantas ela vai ser utilizada para a formação de esporos. Certinho, pessoal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijo!